Olá amigos, mais um vídeo aqui sobre áudio flat, áudio extraído diretamente do CD player para o amplificador, a forma mais fiel de se ter uma reprodução, né? Então sem passar por nada, sem ganhar atrasos, nem adiantos, nem mudança de fase, nem mudança de tempo, né? Então isso aqui é mais um vídeo relacionado com áudio de alta fidelidade. A gente consegue ter alta fidelidade com custo baixo, né? Basta a gente saber aplicar os recursos que a gente tem de maneira inteligente, digamos assim. Para isso a gente tem que focar, de certa forma, né, nossos recursos mais na parte da acústica da sala e também nas caixas acústicas. Então notem que o sistema é simples, é um amplificador sem nenhum recurso e um CD player sem nenhum recurso, né? Então a gente não consegue mudar nada aqui no sinal que vai para a caixa acústica, né? Eu fiz um vídeo há poucos dias sobre isso, usando aqui o microfone Zoom, porém era meio que um teste, eu estava acertando a parte dos volumes, né? Entendendo melhor, né, os limites, e agora eu já consigo, acho que, fazer um vídeo melhor, né, com um volume mais adequado. Eu ajustei aqui o ganho para 6, nesse nível aqui não capta muito o ruído de fundo, né, porque todos os dispositivos, até os microfones de boa qualidade, têm um certo ruído de fundo. Então se eu não aumentar muito o ganho ali, eu não tenho praticamente ruído de fundo, não tem chiado aqui na captura de áudio. E também ele não capta tanto o ruído da mão, tá? Então eu posso manusear mais a mão aqui, que ele não pega tanto ruído. Também estou falando bem mais perto do microfone, porque no outro vídeo o áudio ficou um pouco baixo. Agora eu estou falando um pouco mais próximo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Bom, hoje eu quero fazer demonstração aqui de uma outra música, uma música da Patrícia Barber. Então já está engatilhado aí para tocar. Eu vou lá para a região onde eu escuto, né? Que é o sweet spot, né? Tem algumas determinações para esse ponto, né? É o ponto onde a gente forma um triângulo com as caixas, né? As caixas, elas vão ficar uma apontada para cada ouvido, né? A gente não pode apontar as caixas para o nariz, né? A gente tem que apontar as caixas para os ouvidos, né? Uma para cada ouvido. Então, mais uma dica aí para a gente já ir começando a formar a ideia de palco sonoro, tá? Por mais que o microfone seja bom, né? Ele sempre vai ser uma gravação, né? Então, eu já percebi certas deficiências aqui com relação aos graves nesse microfone. Mesmo sendo um Zoom, né, um microfone profissional, ele tem suas limitações. Mas, dependendo da música, essas limitações podem aparecer ou não, né? Então, eu vou tocar aqui a música e a gente vai escutar ela, tá? MTV, stylish imagery and device connived and contrived to take me far away from me. I like a cell phone conversation, short enough to slip in the cracks of the call waiting generation. I like a foreign film or two, that's what everyone else likes to do. For company, for company. In the 21st century, I go to the club, talk through the show. I'm so hip, there's nothing about jazz that I don't know. I read the critics' evaluation, short enough to mirror the copy of expensive public relations. I like a loud and noisy tune, that's what everyone else thinks is cool.
deconstructive obscurity, formalized, canonized, and dignified by the university. I like a trendy indecision, weightless enough to forget the forgetting of which nothing bears repetition. I like an expensive aperitif, and that's what everyone else thinks is neat for company. Downsize efficiency, touchstone community, digitized, expedited, and systematized for fiber optic fraternity. I like a faceless congregation, plastic enough to remove the discomfort of intimate association. I like an ethnic look and feel, that's what everyone else thinks is real for company. Como eu comento sempre, não tentem monitorar esse vídeo com um fone de ouvido pequeno, ou no alto-falante do celular, ou no alto-falante da TV, ou no alto-falante do notebook. Isso não dá para ser monitorado em caixa com alto-falante de 6 polegadas, né? Muita gente tem a impressão que caixas monitores, né? Aquelas monitores, por exemplo, aquelas Yamaha, a NS10, né? Elas não cobrem essas frequências de 30 a 40 Hz. Então, não dá para ter como referência para graves aquele tipo de caixa, né? Então, caixas que são tidas como monitores de estúdio, geralmente as pequenas não cobrem a região dos graves, né? Então, essa região dos graves, geralmente os engenheiros lá, eles usam fones, né, para poder monitorar essa região dos graves mais baixos, né? Porque as caixas seladas, por exemplo, a NS10, pela sua construção, não tem como reproduzir 30 Hz, né, com o mesmo nível do 70, por exemplo, né? Então, fica a dica, tem que ser monitorado esse áudio em bons fones de ouvido, fone grande, aquele que cobre toda a orelha, não pode ser muito baratinho, né? Senão ele vai ter os alto-falantes de baixa qualidade, eles não descem, né? Também fone antigo,
começa a ser um problema, fone muito antigo, fone lá dos anos 80, ele já tem a membrana endurecida pelo tempo, né? Então também não dá para ser uma referência. Então eu aconselho fones grandes, de concha, que a orelha inteira cabe dentro do fone, né? Com a isolação boa a espuma, aquela proteção que vem na volta da espuma que esteja inteira, né? Porque se aquela proteção, por exemplo, se esfarela, que é uma coisa que acontece muito com os fones de ouvido, né? Aquela pele vai embora, ela descola, né? Dali para frente o fone já não consegue mais ter a mesma resposta de graves. Então ele não consegue descer muito, né? Os graves vazam, né? do sistema orelha-fone, né? Então é isso. Tem que ser monitorado com um bom fone ou boas caixas que desçam, né? Então, como eu sei que no Brasil é bem escasso, né? Caixas que consigam descer bastante, descer 30 Hz, né? Assim, desse jeito aqui, ó, flat. Então a caixa não consegue, as caixas não conseguem descer dessa forma aqui, né? As caixas só conseguem descer 30 Hz com auxílio de equalizador, né? Com esse tipo de artifício para elas conseguirem descer. Mas caixas que desçam flat assim, a 30 Hz são muito difíceis no Brasil, né? Talvez lá Concert One conseguisse, ainda mais como pouquíssimas pessoas escutaram aquelas caixas, né? Então, para o Brasil é muito restrita essa referência de que caixas boas não precisam de equalizador de tonal, né? Só assim a gente consegue o que é mais importante, né? Que é o palco sonoro o mais preciso possível, né? Se a gente não usar esses recursos, né? Então, quem persegue o áudio em alta fidelidade, né, com um palco sonoro preservado, com a dinâmica preservada, né, a gente tem que optar por não usar, né? Porque se a gente, por exemplo, colocar um equalizador aqui, eu vou mudar a dinâmica de um instrumento, né? Se eu, por exemplo, aumentar lá os 60 Hz, eu vou mudar a dinâmica dele, eu vou expandir a dinâmica daquele instrumento que passou pelos 60 Hz, e os outros instrumentos com frequências mais altas não vão ter aquela expansão, né? Ele acaba fazendo uma compressão e uma expansão, né? Quando a gente aumenta acima do 0 dB do equalizador, a gente está fazendo uma expansão de faixa dinâmica daquela frequência, né? E quando a gente puxa a faixinha para baixo do 0 dB, né, a gente está fazendo uma compressão daquela frequência no espectro de áudio, né? Então o equalizador ele acaba com essa dinâmica correta da música, né? Então por isso que para alta fidelidade não pode usar, e para fazer som bonito, para conseguir um resultado, um som, né, bonito sem compromisso com fidelidade, pode usar equalizador à vontade, não tem problema nenhum, né? Pode usar tonal, pode usar load, né? Eu estou sempre repetindo isso, né? Porque eu tento sempre fazer esse esforço de resgatar o conceito de alta fidelidade, né? Porque muita gente tem um amplificador, né? E aí as caixas não permitem, né, a alta fidelidade. A pessoa tem lá o equalizador com uma equalização maluca lá, né? Que faz aquelas caixas tocar bem, e ele tem uma ilusão que aquilo é alta fidelidade. Aquilo não é alta fidelidade, né? Aquilo é só um som bonito. Ele conseguiu um resultado bonito da junção do equalizador com as deficiências das caixas, né? Então conseguiu realmente um som bonito, mas aquilo não é alta fidelidade. Alta fidelidade é quando a gente busca reproduzir tudo o mais correto possível, né? O mais sem modificação possível, né? Então é como se fosse assim, né? A gente bota equalizador e bota tonal e bota loadness, é como se fosse aquela revista masculina, por exemplo, Playboy, com a modelo com muito Photoshop, né? Então ela fica artificial, fica bonita, mas fica artificial. E aqui o conceito, né, de alta fidelidade é como aquelas Playboys dos anos 70, né? Onde não tinha tratamento na modelo. A modelo tinha que ser bonita mesmo, né? Então é isso mais ou menos a alta fidelidade, né? Então
é o fato de não tratar, né? Se o áudio que está gravado no CD é bonito, do amplificador vai sair bonito, né? Se o áudio está gravado no CD aqui é feio, o amplificador vai da saída do amplificador vai sair o áudio feio, né? Então, quem manda é a fonte, né? O amplificador tem que ser transparente e a responsabilidade de tocar certo isso tudo é das caixas, né? As caixas e o ambiente vão ser o resultado, digamos, de sucesso ou de fracasso, né? Então, se a gente tiver caixas que não cobrem abaixo de 100 Hz, não vai ter graves, né? Que a maioria das caixas que existem aí, abaixo de 100 Hz, elas perdem muito ganho, então só dá para usar com equalizador, né? E caixas que conseguem, né, descer, por exemplo, a 30 Hz, elas vão poder tocar e ter graves mesmo com o som bem baixinho, mesmo sem nenhum tipo de equalização aqui, tá? Então vamos ver como é que ficou esse áudio. Isso aí, um abraço. Em seguida eu volto com mais vídeos desses. Abraço.